Olá, bom dia a todos. Estou aqui com a Jane Rosa, da empresa Corporativamente. Nossa, esse nome é fantástico, né? A Jane já é amiga, já veio no podcast, ela é psicóloga, vai falar um pouquinho da trajetória pessoal, vamos falar de saúde mental, janeiro branco, é um dos temas mais abordados, né? Isso, agora. Agora, uma curiosidade, falando um pouquinho aí da sua trajetória pessoal, por que psicologia? Bom dia, Kelly. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você e uma honra mesmo aqui estar nessa casa. Psicologia, eu já tinha um sonho muitos anos atrás, há muitos anos. E aí, primeiro eu fiz RH, por questões financeiras, por questões de tempo. Eu trabalhava na área da produção, eu já trabalhei em caixa de mercado, trabalhava de domingo a domingo. E eu sempre tive vontade de estudar, desde criança. E aí, eu só fui estudar muitos anos depois. Eu já era adulta, já era casada, já tinha filho. Não pude estudar quando a gente já sai assim da escola, né? Termina o ensino médio e aí a gente vai para a faculdade. Não foi assim comigo. Então, primeiro eu constituí família. Nem comigo, estudei depois de casada. Depois de casada, né? Eu também. E aí eu fui trabalhar como auxiliar de produção, como operadora de caixa, como promotora de vendas. Trabalhei muito em mercado, em shopping. E trabalhava de domingo a domingo, de feriado. Então, assim, terminei o ensino médio e fui constituir família. Então, não pude estudar. E eu sempre quis estudar. E eu me identifiquei... Foi na 7ª série que eu tive uma professora de psicologia. Naquela época tinha uma grade de psicologia, né, de humanas. E ela dava uma aula de uma forma que aquilo assim me encantou. Não necessariamente apenas por conta da aula, como ela conduzia, mas assim pelas coisas que ela dizia, né? Eu falei assim, nossa, é isso, eu acho que eu quero isso para mim. Então eu já sabia, quando eu terminei o ensino médio, eu já sabia o que eu queria. Só que eu não pude. E aí, depois de muitos anos, depois que eu já estava casada com filho, foi que eu pude estudar. Eu fiz um aperto, né? Eu falei, eu preciso realizar meu sonho. Aí eu fui fazer RH, porque eram quase 3 anos, né? Era mais rápido e eu queria mudar de profissão, queria ganhar mais e eu queria fazer uma outra função. Eu achava lindo também trabalhar no escritório. Então, eu gostava, me identificava também com RH, mas não era exatamente isso. Depois de 15 anos, foi que eu consegui fazer a psicologia. Então, já tinha mais filhos, né? Que eu tenho 3 filhos. E aí, depois de todos esses anos, eu consegui realizar o sonho. Eu falei, eu preciso fazer isso. E assim, eu consegui trabalhar na área com recursos humanos, né? E... não era o suficiente, então eu falei, eu preciso fazer. Então sempre aquilo me incomodava, entrava ano, saía ano e aquilo ficava me incomodando. Conquistei outras coisas, né, financeira, né, sonhos também que eu tinha, sonhos pessoais e ainda não estava o suficiente. Aí eu falei, eu vou fazer. Quando meu filho mais novo, que hoje ele tem 16 anos, então quando meu filho mais novo fez mais ou menos assim, acho que estava depois dos 5, né? Eu já comecei a ensaiar. Eu falei, ele já está grandinho, então eu vou realizar esse sonho. Ele já consegue se virar um pouco e tudo mais, né? E aí foi quando eu comecei a falar sobre isso, até que eu fui lá e me matriculei. Então, quando eu fui me matricular, já tinha certeza e eu fui muito feliz porque eu estava conseguindo. Foi muito difícil, mas consegui concluir. O que mais te encanta em cuidar da saúde emocional das pessoas? O que mais me encanta tem coisas que não têm a ver com preço, tem a ver com valor. Então, o que me encanta é poder realmente ajudar algumas pessoas, conseguir resgatar ela, a autoestima, a saúde mental, aquele brilho, sabe? Você poder ajudar profundamente aquela pessoa. E que muitas das vezes nem tem uma remuneração por trás. Então, é você ajudar mesmo, conseguir desenvolver aquela pessoa para o melhor. Então, isso da psicologia tem a ver com o propósito meu de vida. Não é apenas um curso, não é um diploma, não é isso. Porque não era só para mim, era para nós, era para um conjunto de pessoas. Então, eu já fui estudar assim. Então, eu sempre me senti muito segura lá na faculdade, né? Não que foi fácil,
né, o conteúdo, as matérias, mas eu me sentia muito segura, porque eu tinha certeza daquilo que eu estava fazendo. Era uma realização de um sonho. Naquele primeiro dia de aula lá, o professor pergunta, né, sempre tem a pergunta, por que que você veio para psicologia? E eu falei, né, abertamente. Então, assim, a psicologia tem a ver com o propósito meu de vida. Quando a gente fala em saúde mental, o que realmente significa no seu dia a dia? É você estar bem, equilibrado. Saúde mental é isso para mim. É você estar bem, porque quando a gente está bem, a gente consegue ficar bem em qualquer lugar. Seja dentro de uma empresa, seja dentro da cozinha da sua casa, dentro de um ambiente que está todos juntos, assim, uma reunião, num ambiente familiar, não importa. Não importa o lugar onde você está bem. Não importa se você está sozinha, tem pessoas que têm esse problema de ficar sozinha, né? Não consegue ficar sozinha, só com um conjunto de pessoas, em companhia. Então, assim, quando a pessoa está bem, em equilíbrio, ela consegue ficar bem, mesmo sozinha. É gostoso apreciar a própria companhia, porque ela está equilibrada, ela está bem. Existe uma diferença entre estresse, ansiedade e depressão? Existe. Existe. Como identificar cada um? Olha, eu costumo, na psicologia positiva, que eu sou dessa abordagem, não rotular. Se está com isso, com aquilo ou com aquilo outro. A pessoa simplesmente ela não está legal e ela precisa ficar bem. Então, qual que é o nome disso? Que tipo de transtorno que ela está? É um transtorno, ela não está bem. As pessoas elas precisam ter uma motivação, ter um motivo, né? O porquê que ela está ali, qual sentido que ela tem na vida. E aí, muitas das pessoas, elas não têm o autoconhecimento. O autoconhecimento liberta e cura. Não estou falando que cura ali de alguma patologia que já está, mas o sentido de libertação das amarras, das crenças limitantes. Então, quando você está bem, qual que é o nome disso? É ansiedade? É transtorno? O que é? É estresse? É pânico? O que é? É tudo, é um pacote. É um pacote. Simplesmente a pessoa não consegue estar bem. Dói a cabeça, dói o corpo. É claro, existem alguns sintomas, né, que a pessoa fica ali no corpo e que realmente é nomeado. Então, a pessoa quando está estressada, ela está irritada, ela não tem paciência, ela não consegue, o corpo dói, ela não consegue dormir direito, tem problemas ali de sono, também não consegue se alimentar direito. Quando está com ansiedade, alguns sintomas também são bem parecidos, mas assim, a pessoa vai responder ali no corpo. Tem um suor na mão, tem uma irritação também. Às vezes tem gente que sente um pouco de tontura, tem gente que come demais, tem gente que não consegue se concentrar, não consegue ficar bem, não tem um equilíbrio, não tem uma paz. Então, assim, qual que é o nome disso? É ansiedade, depressão? Quando você está em depressão, a pessoa fica acamado, não quer, se isola, não quer falar com as pessoas, não tem interesse nas pessoas, nos lugares, mesmo que seja um lugar bom, gostoso, agradável, não tem vontade de ir, né? Não se sente confortável, não está bem em lugar nenhum. Ela fica ali trancada, isolada, no silêncio, no escuro, quietinha ali no canto, também não tem vontade de comer. Então, assim, para cada situação, para cada transtorno, existe ali, né, algumas questões que a pessoa fica sentindo, né, alguns desconfortos, alguns sinais, né? E quais alertas que não podem ser ignorados, como você acabou de falar de sinais? Exatamente, quando você vê que a pessoa não está ali seguindo a rotina. Tem gente que não quer tomar banho, existem sinais, né? Não quer falar com ninguém, nada tá bom, fica trancado dentro do quarto, fica muito tempo isolado, não quer tomar banho, isso faz parte da higiene, não quer comer. Né? Existe uma irritabilidade. A gente não está no nosso normal do dia a dia, né? Existem as normalidades ali do dia a dia. O que é? Você acorda cedo, tal horário, tem uma rotina. Então, você vai levantar, você vai seguir seus compromissos, né? Você tem ali
uma interação com outras pessoas, você tem uma vida social, você tem uma atividade todos os dias que você segue e você vai fazendo todos os dias. E aí a pessoa deixa de fazer. Começa a dar desculpa, porque eu não tenho vontade, porque eu não estou afim. Então, assim, não tem um ciclo social, não tem um envolvimento com ninguém, nem com aquelas pessoas, os próprios familiares dentro de casa. Então, tudo isso são sinais, mas por quê? Às vezes a pessoa não quer nem explicar, às vezes ela não sabe nem nomear exatamente o que ela está sentindo. Então, são sinais de alerta que a gente precisa ir observar, né, quando um familiar está assim. E com o excesso de trabalho e correria da vida, impacta a nossa mente? Impacta demais, porque assim, a gente vai atendendo aí as empresas, faz hora extra hoje, aí eu vou precisar de você amanhã, faz 12 horas, aí às vezes fica até um pouco mais do que isso, e não é só aquelas 12 horas que você fica dentro daquele lugar de trabalho, vivendo só isso, e não tem vida social, você não consegue ter uma disposição para poder fazer outras coisas da sua vida. A vida não é só trabalho. O trabalho faz parte da vida, mas ela não é a sua vida. E assim, vai resolver um lado, né? Talvez o dinheiro ali, daquela questão financeira, que a pessoa está apertada e tudo mais. Então, assim, por quanto tempo eu vou estender isso? Por quanto tempo eu vou estar esticando isso? Mas, é uma semana, não vai ser só um mês, a pessoa tem que se planejar. Porque quando isso se estende por muito tempo, o ano inteiro, e as outras áreas? Você não vai cuidar do seu espiritual? Não vai fazer um encontro de amigos? Você não vai sair? Você não vai para um parque? Não vai, porque a pessoa está cansada. Se ela trabalha de segunda a sábado, numa jornada puxada, uma semana inteira, no domingo ela não vai ter uma disposição de acordar cedo para poder ir trabalhar, para poder ir passear. Sei lá, numa praia, ela não vai. Ela pode até querer, mas ela não tem essa disposição. Com certeza, na segunda-feira, ela não vai estar no mesmo pique. Não vai, porque precisa descansar o corpo. Então, quanto que isso, ao longo do tempo, fazendo as mesmas coisas, não vai impactar na saúde mental? E isso também vai trazendo outros transtornos familiares também, né? Nas relações de marido com esposa, esposa com marido, ou com os filhos. Você vai ter a mesma paciência? Se tem um conflito ali familiar, de filhos, que de repente está numa questão familiar, você vai ter a mesma paciência de orientar, de sentar, de conversar? Não vai ter. A pessoa está assim, cheia, irritada e cansada. Né, silêncio, por favor. Então tem tudo isso. A rotina muda, né? O ambiente familiar ali, aquelas relações muda. Então, assim, mexe em todas as partes. Então, até quando eu estou disposto a fazer isso? Até resolver certas situações, no caso financeira. Até que ponto? Então, assim, é um preço que se paga, né? E a nossa saúde, ela é o que há de mais importante na nossa vida, né? Porque se você fica doente, você fica transtornado, você fica adoentado, você fica estressado. Como que você vai dar o mesmo resultado lá no seu trabalho? Não vai. E na sua casa? Não vai em lugar nenhum. E na igreja, né? Para aqueles que frequentam, não vai. Então, tudo mexe, né? Porque a gente tem várias áreas na nossa vida. Tudo mexe. Não, é fantástico o que você está falando, porque você se entregar muito tempo para o trabalho, você não vai conseguir se focar em área nenhuma. Né? Porque você fica focado ali realmente, você coloca só sua energia no trabalho, você não vai ter tempo com a família, você não vai ter tempo de fazer um esporte. Crianças e adolescentes, o que os pais precisam observar hoje? Precisam observar o tempo que fica no celular. É o que a gente tem de mais perigoso hoje. Mas está dentro de casa, está tudo bem, está seguro. Será? Não está na rua, está tudo bem, está lá no quarto dele. Será? Então, assim, existe hoje, infelizmente, né? Quando criança, às vezes os pais, por ficarem também
muito tempo no trabalho, ausente, aí dá o celular, já começa assim de criancinha, né? Para não ficar ali perturbando, a pessoa ficar em paz ali fazendo as coisas e tudo mais, porque são muitas demandas, né? E aí a criança já cresce ali com aquele celular, o adolescente. Então assim, mas tá tudo bem, não tá na rua. Tá longe dos perigos da rua, né? Com relações, e tem drogas, existe várias coisas na rua. Coisas interessantes também, né? Para quem procura, e também coisas que não são muito legais. E aí o filho fica lá trancado o tempo todo, isolado dentro do quarto. Mas tá jogando, tá isso, tá conversando. E será que tá saudável isso? E a sua relação com o seu filho? Existe? Existe sentar na mesa ali, todo mundo para poder jantar, ou almoçar, que seja, né? Porque são horários, talvez, dependendo, horários diferentes. Todo mundo toma café junto? Ou pelo menos uma refeição. Almoça junto, ou janta junto? Tudo isso é o contato. Então, assim, fica muito tempo no celular e, às vezes, não tem aquela relação familiar. Aí, quando vai falar alguma coisa, as pessoas espanam, né? Porque não existe esse contato, esse elo dentro de casa. Não é verdade. Quais que são os hábitos mais simples que ajudam muito na saúde mental? Hábitos simples, momentos de hobby, por exemplo. Uma leitura de um livro, um contato com a natureza, plantar alguma coisinha, tudo isso. O contato com a natureza é libertador. É uma paz que a gente tem que é diferente de coisas materiais. É totalmente diferente. Então, são hábitos, coisas simples. Um banho prêmio, por exemplo, né? Banho prêmio que a gente fala assim, aquele banho demorado, sabe? Comprar coisas ali para poder você acariciar o seu corpo, sabe? Você dá um carinho para o seu corpo, sabe? Dá aquela atenção para o seu corpo, um banho demorado, sabe? Você se olhar com o tempo, tudo isso você vai se conectando com a sua essência. Quando a gente fica muito voltado para fora, a gente fica muito com a cabeça cheia de informações, voltado para o outro. Sempre assim, para o outro. E aí é onde a gente, às vezes, vai se perdendo da gente mesmo, sabe? Perdendo, assim, a nossa identidade, aí depois tá confusa, sabe? Tudo isso, o dia a dia, o barulho, as demandas do trabalho, as exigências que a gente tem no trabalho, as responsabilidades dentro de casa. E você? Você para se dar atenção? Para comer, fazer algo diferente que você tem vontade de comer para você, sabe? Passar um creme no corpo, tomar um chazinho lendo um livro, né? Uma música mais serena, mais tranquila, tudo isso ajuda. São medicações naturais que você faz todos os dias, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, quando você inicia o dia. Será que as pessoas estão se preparando para poder iniciar o dia? Será que elas param para poder fazer? Não vou falar de igreja, né? Que cada um tem a sua. Mas, assim, cuidado espiritual. Será que está cuidando, dando essa atenção? Por que será que as pessoas estão tão agitadas, tão irritadas, né? No trânsito, e aí esbarra em um, aí já, né, xinga, sem ter aquele cuidado, né? Se a pessoa não tem cuidado com ela mesma, né? Então, como que vai ter essa atenção? Já vai sair, né? Irritado de casa, como que vai passar o dia, e como que vai chegar? Você já saiu assim, como é que vai chegar? E isso ao longo da semana, já pensou? Ao longo do mês, do ano, como que fica? A gente está no janeiro branco, né? Certo. Tem muitas pessoas, aproveitando para poder falar sobre isso, tem muitas pessoas que não sabem o que significa janeiro branco, né? O janeiro branco é para a gente poder lembrar, é uma página em branco. Nós estamos começando o ano, estamos começando o mês, e ao longo do ano, que história que eu vou escrever? Quais são as decisões que eu vou tomar? Será que são decisões no impulso? Ou são decisões pensadas, né? Para onde que eu estou indo? Será que eu sei para onde eu vou? O que que eu quero? Qual o sentido dos lugares onde eu estou indo? Se tem a ver com aquilo realmente que eu quero para o meu futuro? Então, tudo isso, né? Então, assim, janeiro é um mês para a gente poder observar, para a gente poder refletir,
para a gente poder cuidar da nossa saúde mental, né? Da nossa saúde em geral. Quais são as escolhas que eu vou tomar no decorrer do ano? Que história que eu vou escrever? Então, é voltado sobre isso. É interessante, porque todo início de ano a gente faz uma retrospectiva do ano que passou. E nós avançamos para o ano seguinte na seguinte expectativa: eu vou fazer tudo diferente. Eu vou estudar, eu vou para academia, eu vou guardar dinheiro. Cada um tem suas prioridades e seus sonhos que coloca ali no papel, né? Exatamente. E por muitas das vezes nós somos engolidos pelo tempo. Às vezes nós dedicamos, como você falou, de tempo, às vezes você está tão preso no trabalho, você está tão preso na sua rotina, que você está cuidando da sua casa, dos seus filhos. E como você disse, a gente tem que se olhar. E esse olhar, por muitas das vezes, falta porque você olha muito para fora. Você absorve problemas de todo mundo. Você vive para o outro. E você deixa de olhar para você, né? A gente, muitas das vezes, se colocamos em segundo lugar. Então, quando fala de saúde mental é isso, é esse autocuidado, é você se olhar, é esse banho demorado que você falou, passar um creme, um hidratante, porque a correria do dia a dia, principalmente quem é mulher, ela às vezes ela te consome, porque você acorda, você toma café, você tem vai pra muitas academia, demandas, né? Exato, isso te consome. Aí você vai para o trabalho, você entrega 8 horas do seu dia no trabalho, você se dedica naquele tempo. Aí uma pergunta, como lidar com pensamentos negativos recorrentes? A gente tem que se policiar muito. Quando vem aquele pensamento, a gente não pode alimentar. Sabe, dar atenção? Exatamente isso. De forma simples, assim, para ficar mais fácil de entender. Aí vem aqueles pensamentos sabotadores, aqueles pensamentos negativos, porque a nossa mente, ela é como se ela tivesse programada para poder ficar assim, né? Então, assim, nós somos os nossos piores inimigos. A nossa mente é. Então, a gente tem que se policiar a todo tempo. E substituir esse pensamento negativo, ficar sempre ali, ó, em alerta, substituir o pensamento negativo pelo positivo. Ah, não, sabe? Não vem não, é tipo isso, não vem não. Aí começa a pensar em coisas gostosas, coisas que você gosta, porque às vezes aquele pensamento vai e vem, e faz isso mesmo, vai e vem o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Aí, muitas vezes as pessoas falam assim, eu tô muito pesada, eu tô muito cheia, né? É porque a cabeça não para, fica o tempo todo assim. Não tem aquela questão que quando a gente vai dormir fica muito agitado? Acho que você já ouviu isso, né? Tem gente que fala assim, nossa, eu demoro, não desliga. O seu corpo tá quietinho ali parado, mas você tá. A mente não desliga. E principalmente a mulher, né? Que a mulher tem muito, muito mais demandas, detalhes para poder resolver ali durante aquele dia, dar conta. E sempre está voltada a cuidar do outro, né? Porque a gente já é assim, programada desde pequena, né? Já é ali os nossos pais, né? A gente já cuida de uma... Tá com 7 anos, tá cuidando daquele bebê, né? Tá com 5 anos, já tá olhando alguma coisa, né? É bem assim. Então, a nossa cabeça não para, ela fica o tempo todo. Então, a gente tem que se policiar para cortar aquele pensamento e substituir aquele pensamento negativo pelo positivo. Porque senão engole a gente. Engole mesmo? Eu aprendi que a nossa cabeça, ela trabalha contra a gente o tempo todo, porque ela entra também numa zona de conforto, né? Então, quando a gente vai para academia, você tem que romper sua zona de conforto para você ir treinar. E também a nossa mente trabalha o tempo todo contra nós, até referente a algumas demandas, vamos dizer assim, né? Porque a gente dá muita prioridade, principalmente a mulher. A mulher dá muita prioridade pro outro. Pro outro. Sempre. E é difícil a gente parar e falar assim, a primeira coisa que eu aprendi na minha vida, eu recebi até uma mensagem uma vez no Instagram, que eu nunca esqueci, que falava assim, aprenda a dizer não. Eu acho que é importante. A saúde mental, ela começa por aí, quando você aprende a dizer não. Aprenda a dizer não. E aprender a dizer não, pra mim, foi muito difícil. É libertador. Não, e aí você sente aquele alívio, né? Você sente aquele alívio, tipo, eu não posso, eu não vou. Não dá, agora não dá. Exato, eu tenho um compromisso. Exatamente. Eu não tenho. Exatamente. Você tá entendendo? Essas Quando eu puder, eu vou. Exato. Isso ajuda demais, porque assim, você fica se sobrecarregando, preocupado com o outro. O que vai achar?
Vai ficar chateado, vai ficar magoado. E você? Você não vai ficar magoada? Você não vai ficar cansada? Você não vai ficar exausta? Então, assim, a gente tem que aprender a falar não. Porque, assim, a gente sempre está colocando outras pessoas na nossa frente. Às vezes tem gente que perde e abusa mesmo. Então, aí sim que você tem que sustentar o seu não. Porque tem gente que se acomoda. Ela não quer se esforçar, ela quer que você se esforce por ela. É verdade. Então, aí você vai ficando ali atolada cada vez mais com as suas coisas, né? E também com as coisas do outro. E aí, como que fica no final do dia? E aí, quando você precisa, poucas pessoas vão lá para poder te sustentar, te ajudar. Então, assim, quanto mais a gente fala sim pro outro, a gente está falando não pra gente. E a gente, não tem vez? Não vai se colocar também em primeiro lugar? É verdade. E dentro da sua experiência, né? Qual que é o momento que alguém precisa procurar um psicólogo? O que você diria para uma pessoa? O psicólogo, em que momento que ela tem que fazer uma terapia? Em que momento que ela tem que procurar um psicólogo? Ou você acha que é uma cartilha que ela tem que ter na vida dela, ela precisa ter um profissional aí da área da saúde para identificar como que está a mente, como que estão as decisões? Em que você aconselha dentro da sua experiência? Existe um momento certo? Não existe? Kelly, o momento é quando a pessoa não está mais se encaixando no mundo, sabe? Tem essa sensação, eu estou perdida, eu agora não sei o que eu faço, aqui não tá bom desse jeito, sempre foi desse jeito, mas agora não tá legal. E aí, o que eu faço com isso? Então, assim, a pessoa às vezes não dá um passo. Tem pessoas que têm muito preconceito ainda, né, dessa questão de psicologia. Ah, é coisa para doido, coisa para não sei o quê. Não tem nada a ver. E este é o momento, quando a pessoa não está se identificando com a sua própria identidade. A pessoa começa a se perder, não sabe para que lado que vai, o que tinha sentido não tem mais, né? Então, são esses os momentos. E aí vai falar com quem? Quem vai ajudar? Se talvez a pessoa, por mais que ame ela, ou as pessoas ali, aquelas pessoas daquela casa, daquele ambiente familiar, também não tem ali um suporte, por mais que ame, a pessoa quer ajudar, mas não tem um recurso, né, para poder estar ali auxiliando. Ou também está perdido também, né, está no mesmo sentido, e vai só vivendo ali no automático, e as coisas vão deixando de ter sentido. A pessoa não tem mais interesse, não tem amor, não faz sentido aquela vida, né? A pessoa está perdida, a pessoa está confusa muitas vezes, aí começa a perder a vontade de ir para aquele ambiente social onde ela frequentava, ou aquela igreja, ou aquele membro de amigos, né? Aquele convívio, aquela comunidade, aquela festinha da família, né? Não tem vontade mais de frequentar aqueles mesmos lugares, e aí vai se consumindo cada vez mais. Esse é um momento, porque duas cabeças é melhor que uma. E quanto tempo, mais ou menos, você acha que leva para uma pessoa que está fazendo terapia para ver resultados? É a maior pergunta que me fazem. Eu mando todo mundo para terapia, tá? Falo, gente, você tem que fazer terapia. Tem que mesmo. Você precisa de alguém da sua confiança para você desabafar, para você ter um direcionamento na sua vida, para olhar você fora da bolha, para enxergar aquilo que você não está vendo. Eu sempre falo, você necessita ir para terapia. Aí a pessoa fala, tá, eu vou fazer terapia, mas você acha que quanto tempo que vai dar resultado? Quanto tempo for necessário. Quanto tempo? Tem gente que às vezes fica 10 anos numa terapia. Tem gente que fica 3 meses já consegue. Tem pessoas que nem precisam ir, né? Porque ela consegue dar conta ali das suas demandas, ela consegue procurar meios para poder facilitar, né? Tirar aquele peso. Ela consegue se organizar sozinha. E tem pessoas que nem tanto, precisa ali de um suporte de uma outra pessoa. E o amigo não é a mesma coisa. O amigo vai te dar um abraço, porque o amigo gosta de você, não que o psicólogo não vai gostar. Mas existe um elo, né? Existem emoções ali envolvidas. Exato. E o amigo não tá com o suporte necessário ali para poder te dar aquele apoio que você precisa. Ou nem vai te entender, não vai entender o que você está falando, não vai achar que, não, mas de onde você tira isso? Não vai te ajudar. É verdade. Né? Ele vai te apoiar. É verdade. Mas ele não vai te ajudar. Muitos empresários hoje vivem sob pressão constante.
né? Eles têm aquela pressão constante dele. Como que a saúde mental dele impacta nos negócios? Então, é um peso, né? É uma responsabilidade muito grande e precisa estar ali colocando para fora. Porque, assim, é muita responsabilidade. Cuidar de pessoas, fazer prosperar ali os seus negócios, se desenvolver, pagar contas, é uma demanda de muita responsabilidade. Fora a vida pessoal dele também, né? Então, muitas das vezes, misturam-se as coisas. Pelo tempo que fica lá, na responsabilidade. E aí, como que faz para poder, né, diminuir aí essa carga? Eu costumo falar assim, a gente tem uma carrocinha, né, que a gente vai carregando com as pedras, né? E aí tem pesos ali que a gente vai levando que às vezes não faz mais sentido, porque esse peso não é nem desse ano, é de 5 anos atrás. Então, assim, a partir do momento que a gente sabe posicionar aquela pedra, de repente aquela pedra pode até fazer parte de uma beleza, de uma escultura, de uma beleza, depende de onde você vai colocar. Então, a gente fica carregando, né? Vai sobrecarregando cada vez mais aquela carroça. Chega uma hora que está tão cheia que você não consegue nem tirar, mover ela do lugar. Então, o que eu faço com isso o tempo todo, né, acumulando as coisas, e eu não dispenso essas coisas quando precisa, e isso é vida pessoal, é trabalho, são negócios, responsabilidade, e a vida não é só trabalho. Então, assim, o empresário, o empreendedor, ele também precisa, né, dispensar essa carga que ele vai levando, para ele poder até se preparar mais, ficar mais fortalecido para poder também administrar, cuidar, né? Porque como que você vai cuidar do outro, independente do que seja, se você não está se cuidando? Um líder emocionalmente desequilibrado. É tipo isso. Daqui a pouco impacta diretamente a sua equipe? Impacta, né? Porque as pessoas também não... muitas vezes também não tá legal, né? E vai porque precisa ir, né? Tá vendo aí, Felipe? Aí fica todo mundo assim, estressado. Tem até... Tô brincando, viu? Não, mas tem até aqueles memes, né? Do chefe assim na mesa, né? Sobreposto assim na mesa, com a boca assim aberta, gritando, né? Com uma expressão totalmente agressiva. Então, assim, às vezes acontece, né? O comportamento de um líder pode afetar emocionalmente um colaborador, fazendo com que ele tenha crises de ansiedade? É um gatilho. Não que seja responsável totalmente por conta disso. Mas é um gatilho. Porque ele tem as questões dele também. E aí? Como que fica? Se alguém grita com você, é confortável? Não é confortável. Então, você vai ter uma crise de ansiedade. Para no hospital mesmo. Eu tenho diversos casos que eu já ouvi. A gente vai em empresas que às vezes acontece. O colaborador não consegue administrar aquilo, né? Que é ali no trabalho. Ele começa a pensar que é ele pessoa, ele João, ele Pedro. E é trabalho, não é pessoal ali. Mas as pessoas trazem para si aquele peso, abraça aquele lixo, aquela questão. E às vezes é uma coisa de momento. A pessoa também não está legal. Ou às vezes ambos não estão legais. E aí, como que fica? Depois pede desculpa, mas fica inflamado, né? Porque começa a pensar que é pessoal. E aí é um gatilho para ele passar mal. E vai para o hospital, e no outro dia já vai faltar, né? Tem toda essa questão. É isso. Ambientes, pessoas, é isso. E como que você acha que dá para equilibrar um ambiente com um líder totalmente desequilibrado? Como que é? Agora ficou desafiadora essa pergunta. Mas é uma realidade. Treinamento, né? Exato, é uma Treinamento. realidade. É uma realidade. Treinamento, saúde mental no trabalho, né? Existe a NR1 para isso também que está aí, né? E aí precisa também apoiar. Não é só criticar. Ele também precisa de cuidados, é um ser humano, aquele líder, aquele encarregado é um ser humano. Ele também tem outras pressões em cima dele. Por isso que muitas vezes tem esses comportamentos, né? Ele também precisa de cuidados, não é só a equipe, os colaboradores. Todos são pessoas. E quem que tem que ter essa ótica dentro de uma empresa? A gestão, né? Precisa, né? Dessa orientação, dessa consultoria, é necessário.
quando a gente está sozinho, já pensou você com... Assim, um exemplo, você trabalhando ali com um psicólogo, aí de repente você está irritado, acontece alguma coisa adversa ali, aí você tem aonde consultar. Você tem uma pessoa de confiança para poder te dar um apoio emocional, um cuidado, uma forma humanizada ali, disponível. Já pensou como seria diferente? Seria muito diferente esse cuidado. E você já pegou alguma situação de você chegar dentro de uma empresa e ver um colaborador totalmente desequilibrado, passando mal, e você saber que veio de uma liderança? Como que vocês fazem esse trabalho? Como que você consegue, vamos dizer assim, organizar aquele ambiente corporativo? Tem que ser com ambas as partes. Uma só não funciona. Tem que ser com ambas as partes. A gestão, cuidar só dos colaboradores não vai chegar adiante. Só do líder também não. Você já teve dificuldade de dar feedback para algum líder? Sim, porque existe a resistência, né? Existe uma resistência, tem que abrir a mente, né? Tem que estar receptivo aos cuidados, né? Então, assim, pessoas são importantes, são as pessoas que vai dar aquele resultado para a empresa. Se a empresa tem um X resultado, ela vai ter um Y e um Z resultado ali naquele ambiente corporativo. Então, assim, são as pessoas que vai dar aquele resultado de produto, de vendas. E se as pessoas não estão engajadas, cuidadas, olhadas, como que vai funcionar isso? Vai fazer de uma forma totalmente diferente. E aí você vai ter um resultado que não é tão positivo assim. Vai ter um resultado, porque eles são obrigados a dar um resultado, né? Porque se eles estão ali, foi combinado, estar naquele ambiente, receber e tudo mais, eles têm que dar um resultado. Mas e se eles são cuidados? Às vezes, uma atenção, um cuidado, não é só colocar uma mesa ali no horário do almoço. Às vezes não é isso. Né? É diferente, eles querem aquele cuidado, aquele carinho, aquela atenção, a forma de comunicação, uma comunicação humanizada. E também a gestão também precisa, né? O diretor ali também precisa, né? O presidente ali, o dono, né? O empreendedor, ele também precisa desse cuidado. Todos são humanos. E você acha que hoje, né, quando você vai dentro de uma empresa, primeiro que você faz aquela pesquisa de clima, né? Você entra dentro daquele ambiente. Hoje, para você, dentro da sua experiência, da sua realidade que você vive hoje, é fácil dizer para um gestor que ele é a pessoa que mais contamina o ambiente? Não é fácil. Tem que tomar muito cuidado. É pisar em ovos. É tipo isso, é pisar em ovos. Porque às vezes não entende de uma maneira assim muito... Realmente a palavra não tá assim... Às vezes nem imagina, né? Acha que é isso, fazer daquela forma e pronto, e tem que fazer e pronto, e acabou. E não é assim. Então, assim, às vezes não é tão simples assim. Eu acho que... E não quer mudar a cultura, né? Exato. Mudar a cultura é muito mais difícil. Mudar a cultura. Porque sempre tem aquele peso. Então, assim, mudar a cultura é trabalhoso, mas não é impossível. Mas é muito trabalhoso. Cultura organizacional é complexa. Trabalhar com cultura organizacional e também trabalhar com liderança é muito complexo e eu acredito, não que eu tenha a experiência que você tenha, mas dentro de algumas empresas que eu já passei, dentro de vivências, eu acredito que o mais difícil é quando o líder e o gestor identificam que eles são um problema. Eles têm essa aceitação. Sabe quando eles têm essa aceitação, eu acho que tudo fica mais fácil porque começa de cima. Você olha para a sua equipe, a equipe ela é reflexo de quem você é. Mas é muito mais difícil ainda, vou jogar essa aqui, quando é uma empresa familiar. Aí sim, você vai tirar quem de lá? Quem? Se o dono é pai, primo, é uma empresa familiar ali, e aí? Então, às vezes, a própria família já vem assim, briga ali na frente, sabe? Então, como que fica o clima?
Entende? A comunicação é exposta ali mesmo, assim, né? Eu vou falar uma comunicação adversa aí. Que é questões familiares. É difícil. Lógico que é difícil, por isso que eu tô te perguntando, porque assim, qual que foi um dos maiores desafios que você teve quando você foi fazer um trabalho dentro de uma empresa, que é você dar o diagnóstico para essa empresa e entender que a liderança ela faz parte das atitudes dos colaboradores, da reação dos colaboradores. Conta para nós aí um case. Então, já aconteceu da empresa não querer mexer. Quando chega e vê esse diagnóstico ali, porque tá ali, né? Não é que você está falando, existe ali um conteúdo mostrando, né? Um gráfico. E aí? Então, assim, faz isso e faz aquilo lá. Pronto. Não vamos fazer tal coisa. Não faz. Simplesmente não faz, se recusa. E aí a cultura não muda. E fica assim. E aí tem aquele fluxo, né? De colaborador que entra e sai, né? E que às vezes eles não sabem por quê. Existe esse fluxo. Turnover muito alto. Aí fala que não quer trabalhar. Acontece, né? De alguns funcionários, porque assim, benefícios, tratamento, comunicação, tudo isso lá. E começa a faltar, fica 5 meses, só passa da experiência, fica 5, 7 meses, não chega um ano. E aí fica assim, esse entra e sai de gente o tempo todo. E aí? Então, assim, é complexo. É muito complexo, é muito trabalhoso. E aí não faz alguns trabalhos que tem que fazer, não faz, se recusa. A NR está aí para poder mudar algumas coisas, né? E garantir aí um bem-estar pro trabalhador. E é uma lei, né? Então, assim, não tem mais essa questão de não vou fazer esse tipo de trabalho ou aquele outro. Vai ter que fazer. Vai ter que fazer o diagnóstico e mais o trabalho de intervenção, que são os 12 meses. Então, isso vai melhorar aí muito o ambiente corporativo ali para os funcionários. Não, é muito desafiador. É desafiador. É desafiador, ainda mais para o psicólogo, para você que está aí tá em campo, né? Que está na área da saúde, lidando com pessoas. Porque tudo é pessoas, né? Uma empresa, ela é composta por pessoas. Por pessoas. Então, quando você vai lidar com um cenário onde o ambiente está contaminado, onde as pessoas têm muita crise de ansiedade, onde tem muito afastamento, tem muita saída, e quando você vai entregar esse diagnóstico para uma liderança, ela tem que ter abertura, ela tem que ter aceitação. E eu acho que eles têm tantas crenças limitantes, eles têm isso eu estou falando de líder, de gestor, de CEO, de tudo de empresa. Às vezes eles preferem manter do jeito que está, traçar uma outra rota, mas não mexer numa cadeira. Sim. Porque uma cadeira, ela muda todo o resultado. Tudo. E se torna muito mais complexo, né? Se torna muito mais complexo. Porque assim, quando vem gente ali, uma nova gestão, muda os funcionários. Isso é preço, né? Isso é valor. São valores. Vai mexer ali na folha de pagamento, porque já começa pelo gerente. O gerente é mandado embora. O líder ali é mandado embora. Depois do líder vai mexendo aos poucos ali. E isso leva um tempo. Então, assim, fica muito caro. Fica muito caro para uma organização. E quando é empresa familiar, então, aí vai fazer como? Vai tirar... É dono também, né? Muitos deles são sócios, né, quando tem uma empresa familiar. E aí, como que vai fazer? Vou tirar meu sócio daqui, mas faço tirar um outro funcionário, ou até mesmo gerente, né? Então, assim, é complicado, não é fácil. Eu já trabalhei muito em empresa familiar, e é realmente complicado. Na minha casa também, né, tem algumas coisas assim que os meus filhos trabalham com meu esposo, e aí é difícil. Então, hoje mesmo eu falei, olha, se for questão de trabalho, fala com o dono da empresa, que é o próprio pai, né? Porque se for coisas daqui de casa, eu resolvo, então não vou me envolver. Então, é bem isso. É meu irmão, é meu pai, entendeu? Como que faz? Não é fácil. E são pessoas, né? E as outras pessoas acabam, muitas das vezes, né, se deslocando por conta de gestores, né? Porque às vezes não tem abertura. Mas também, ao mesmo tempo, também são pessoas que também precisam de cuidados. Uma pergunta pessoal, vamos lá. Você tem um contrato.
dentro de uma empresa. Eles identificaram que vai precisar fazer o diagnóstico, correto? Você acabou de assinar um contrato, você vai ficar 6 meses ali para fazer um trabalho, desenvolver toda a equipe e liderança. Só que você sabe que no seu primeiro mês, você vai ter que falar algumas realidades para um CEO. Você prefere ficar com o contrato e não dizer a verdade, ou você prefere falar a verdade independente do contrato, pensando na saúde mental daqueles colaboradores? Tem que falar a verdade, né? Tem que falar. Porque, assim, são muitas pessoas. Vai omitir alguma informação? Ou não tem como fazer um trabalho. Fica difícil de fazer um trabalho, porque, assim, é oficina, são várias coisas. Não é só os colaboradores que precisam. E mesmo é a gestão que venha, também. Mesmo que esse contrato... Quebra o contrato, se não dá para trabalhar. Tem muitos outros lugares que dá. Não tem problema nenhum, se fez um contrato. Porque são 2 etapas, né? Essa NR1, por exemplo, é assim. Então, você faz primeiro o diagnóstico, o levantamento, e você leva a informação. Não foi você que colocou aquela informação. Foi a empresa que fez um trabalho ali para aquelas informações virem. É um diagnóstico, é um levantamento de informações, de certa forma. Então, você vai lá levar o resultado. Vocês vão... Tipo assim, vai querer continuar porque tem o processo interventivo, que são os 12 meses. O que fala o Ministério do Trabalho. A lei é sobre isso. Então, assim, não vou fazer. Ok, paga a multa. Ele tem esse direito. Qual o problema? Não quer mexer, paga a multa. Forte, hein? Tranquilo. E aí, como que você vai fazer o trabalho se você não tem aquele espaço? Você tem que ter um espaço, tem que ter uma abertura. Então, assim, ninguém está indo lá colocar o dedo ali naquele empregador de obrigar. Não. Existe essa lei e essa forma. Qual que você vai querer, de repente, ficar mais fácil para você? Qual que você está aberto a fazer? Ele vai decidir. É a casa dele. Mas aí você tem que ter. Se foi decidido isso, tem um contrato e nós vamos fazer. Ah, agora eu não estou conseguindo, a porta não está aberta. Como que você vai entrar? Você só vai entrar nesta porta e nessa porta. E nessa aqui. Como que vai fazer, né? Não vai fluir da mesma forma. Então, contrato é para ser quebrado. Pode também, não tem problema. A gente vai para outro lugar. O mais importante é você. O mais importante é todo mundo ficar bem, também, a ética. Ficar bem, a sua ética profissional. O objetivo é ficar bem. Independente do valor. Isso e mesmo. como que está essa demanda? Porque as empresas eles têm até maio para se adequar, né? Isso mesmo. E como que está essa demanda? Então, essa demanda está bem devagar. Tem pessoas que estão perdidas ainda, não entendem direito como funciona, como que é. Confunde algumas coisas. Tem alguns empreendedores que estão buscando, mas assim, está bem devagar. Mas porque está se estendendo, né? Também existe aquele murmurinho de que vai ainda, né? Esticar mais para frente. Então, assim, é uma forma adaptativa que as empresas precisam fazer. Só que não está fazendo. E aí, como que vai ficar? Então, assim, maio já está perto, né? Vai deixar para a última hora. Então, assim, tem empresas que estão fazendo, mas está bem devagar. E tem empresas que não. Vamos deixar mais para frente. Que é a pesquisa de clima, mas não quer fazer a NR1. Então, é isso. Entendi. Deixando para a última hora. Que recado que você daria para esse empresário aí para contratar o seu trabalho? Saúde mental importa. E quanto mais a gente se cuidar, esse autocuidado para com a gente, para com o nosso colaborador, o resultado vai ser muito maior. Porque quando as pessoas estão bem, ela consegue produzir mais e melhor. E tudo isso são valores. Tem coisas que têm a ver com valor e não tem a ver com preço. Pessoas são importantes. Então, vamos cuidar junto da saúde mental. Chegamos às considerações finais. Jane, que bate-papo gostoso, de muito conhecimento. Obrigada pela oportunidade. Obrigada eu. Por estar aqui conosco, por disponibilizar do seu tempo. Foi fantástico. Você sabe que eu gosto de você de graça. Muito obrigada. Obrigada eu por essa oportunidade. Por essa troca, viu? Muito obrigada a todos que nos acompanharam e até a próxima.